Bom dia, irmãos. Hoje ouso novamente chegar à presença de cada irmão, cada amigo, cada familiar. 1º de maio de 2020, um dia em que todos falam que é o dia do trabalho, comemora-se esse dia. Eu não concordo muito com esse termo, eu acho que é dia do trabalhador. Não do trabalho. O trabalho não comemora nada, o trabalhador sim. Mas o que eu quero é continuar mesmo falando sobre as bem-aventuranças. Mas antes eu quero desejar a todos um dia de reflexão, um dia de confiança. Sei que estamos vivendo um momento difícil, muito desemprego à vista, incertezas no trabalho, nas finanças e até mesmo na alimentação, na saúde. São dias que facilmente bate o desespero. Contudo, nós temos que continuar vivendo. Procuremos então viver da melhor maneira possível, não sobrecarregar já os problemas que temos, sejam eles físicos, sociais, mentais. Procuremos nos manter calmos. Nós falamos já nas bem-aventuranças, sobre pobre no espírito e os que choram. Hoje nós vamos até o verso 5 do capítulo 5 de Mateus, onde ele diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há muitos já dizendo que estamos vivendo um período de guerra biológica. Eu não vou afirmar com todas as letras que estamos vivendo uma guerra biológica, uma guerra social, de governo mundial, sei lá, tantas coisas são ditas, porque nós não podemos ainda provar corretamente ou consistentemente essas ideias. Mas a palavra manso, nós podemos usá-la em várias coisas. Por exemplo, hoje o mar está manso. Quando a gente vai à praia e vê aquele mar calmo, sereno, ele vem tranquilo para a praia, bate na areia e você fala: olha que mar manso hoje. Aquele animal de estimação, nós dizemos: ai, que cachorrinho mansinho. Veio de mansinho uma chuva e a gente dormiu sossegado. E você pode aplicar essa palavra mansa em tantas outras coisas, né? Mas nós podemos usar a palavra manso para as pessoas, assim como nós somos gente, né? Temos raciocínio, pensamos. E, por exemplo, aquela pessoa, nós dizemos assim, né? É de uma mansidão indescritível. Ela é bondosa, pacífica, sossegada como aquele mar lá, né? Mas manso é gênio, uma índole boa, um caráter afetivo e pacífico quando você aplica isso à pessoa. Na realidade, há muito pouca diferença entre esta palavra e a primeira palavra, pobre no espírito. Ser manso e pobre no espírito, a distinção de que a primeira é aplicada para descrever o homem como ele é em si mesmo.
ou seja, ele quebrantado de coração. Então ela descreve mais as suas relações com Deus e com os homens, num patamar de mansidão. No Salmo 22, por exemplo, o salmista eleva um clamor a Deus por se sentir desamparado, mas ele se coloca com humildade, ele não usa palavras agressivas. Pelo contrário, ele exalta ao Senhor e os seus desígnios, fala dos seus feitos e livramentos, como sendo ele o único e poderoso Senhor como é. Então ele se coloca com mansidão ali, entendendo que tudo a respeito dele mesmo já estava nos desígnios do Senhor. A palavra nos exorta para que sejamos mansos e também humildes de coração. Devemos, portanto, nos relacionar com o próximo com mansidão, com passividade, ainda que estejamos sendo afrontados, forças contrárias a nós nos aborrecendo. Por quê? Nosso Deus sonda aqui, o coração. E a tudo ele vê, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, ele percebe nossos pensamentos, nossas ações e reações, mesmo antes de nós cometê-las. Mansidão, então, refere-se à pessoa que não se ressente do mal, não guarda rancores, pelo contrário, ela despacha tudo isso para fora do seu coração. Ela se liberta disso, ela fica livre. Qualquer coisa pode deixá-lo com mágoa, uma pessoa, ação de alguém contra você. Mas, nesse sentido, a sua mansidão, então, brota de um coração pacífico. Por quê? Porque o seu amor nessa mansidão é altruísta. Não é aquele amor egoísta que exige tudo para você. Eu me amo, eu sou o centro. Um homem especial me veio à mente agora falando com vocês. Quem é esse homem? O Senhor Jesus. Ele foi encarnado como homem, pobre no espírito. Ele chorou por amor em cima daqueles que o rejeitavam, em cima daqueles que o afrontavam. Ele se relacionou com os homens com mansidão, embora nunca tenha deixado de falar a verdade para eles. Ele chegou ao ponto de dizer ao seu povo, considerado até então os fariseus, que eles eram filhos do diabo. Nunca ele deixou, com isso tudo, brotar a ira, ou o rancor, ou a mágoa em seu coração. Até mesmo na cruz, depois julgado, indo inocentemente para aquela cruz, levado por estes inimigos, ele demonstra sua mansidão, seu amor, uma expressão maravilhosa. Olha o que ele diz. Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles que perseguem a igreja, perseguem você, aqueles que estão no comando governamental do mundo, em todas as áreas, em cada país, da mesma forma, são dignos de nossa compaixão. Pai, perdoa-lhes. Não fiquemos rancorosos contra eles. Reconheçamos a verdade. E ela vem de Deus, a única verdade. Nunca os julguemos. O julgamento, o juízo sobre eles, não pertence a nós. Pertence a Deus, o único e supremo e perfeito juiz. Como Jesus
Os apóstolos foram vitoriosos e também perseguidos, mas nunca se colocaram contra alguém pessoalmente. Nós também seremos como eles. Sofremos as tribulações impostas pelo mundo, mas eles sempre falaram e agiram com amor, e por isso sempre desfrutaram de paz. A esperança em seus corações não desfaleceu. Sejamos como eles. Sejamos mansos, porque de fato herdaremos a terra. Ela está gemendo por sua destruição, esta aqui. Mas a terra que nós possuiremos é a nova terra, a nova Jerusalém, a perfeita. Lá sim seremos todos, de fato, mansos, porque seremos perfeitos. Nos dias atuais, eu não percebo mansidão alguma. É difícil você olhar uma pessoa e ver aquele olhar de mansidão. Eu vejo vários segmentos, melhor dizendo, falando de corrupção, acusando políticos, juízes, magistrados, são todos uns corruptos, uma turma de bandido. E a gente percebe um certo ódio no coração nisso. Tá bom. Por que o povo se comporta dessa forma? Acusando-os. Porque ele também é corrupto. Ontem eu precisei descer à cidade, porque eu moro em uma chácara, e precisava ir no banco. E aí eu chego na cidade, na porta da Caixa Econômica, vejo uma imensa fila. A princípio eu não tinha me lembrado, me assustei. 2 quarteirões de fila. A lei determinou aqui na minha cidade que o banco atenderá uma espécie de rodízio de acordo com o último número do CPF. Como aquele rodízio lá em São Paulo, segunda, terça, quarta, dois números finais de CPF por dia. Segunda, terça e quarta tem a sua sequência. Mas o que mais me impressionou naquela fila não foi tanto o tamanho da fila, porque eu me lembrei logo em seguida dos R$ 600. Aí começou a corrupção. Quanta gente que eu vi ali que não precisa. E, pasmem, não obedeciam à distância uns dos outros. A maioria conversando normalmente em grupinhos de 2, 3 naquela fila, sem máscara, sem luva, sem nenhuma proteção, conversando normalmente. A minha pergunta é: existe uma lei? A Bíblia me diz que eu devo respeitar as autoridades constituídas porque elas vêm de Deus. Eu transgrido essa lei. Quando eu transgrido essa lei, o que é que eu estou sendo? Apenas um transgressor? Ou por natureza eu sou corrupto? Bom, eu ia ao Banco do Brasil, fui lá, fila muito pequena. Contudo, a segurança não conseguia organizar a fila. Eles puseram até umas marcas assim, onde cada pessoa deveria ficar na fila. Parece que o povo é cego, não olharam as marcas. E ela dizia: olha, você está correndo o risco de ser contaminado. As pessoas parece que são surdas, ávidas por entrar no banco, pegar um dinheiro, qualquer coisa. Percebi ali os idosos, a maioria deles sem nenhum cuidado. Aliás, um caso em particular me chamou a atenção. Ele estava na minha frente, de vez em quando ele olhava para mim e puxava uma conversa. Ele, já idoso, chinelo, bermuda, sem luva, sem máscara, camisa de manga curta.
Aí a segurança falou assim para mim: o senhor se protegeu, hein? Eu falei para ela: olha, pode ser que eu pegue o corona, não vou dizer que não. Mas se eu pegar, não é por imprudência. Ela fez assim, ó. É isso aí. Eu procurava me distanciar, mas foi difícil. Cheguei em casa, tomei todos os cuidados necessários. Esse senhor que eu citei, ele estava tentando entrar no banco no dia que não pertencia a ele. Não sei o que ele aprontou que ele entrou. Tá bom, isso não é corrupção? Claro que é. Isso vem da índole. Não existe mansidão, não existe paciência, não tem passividade. Eu não olho para o outro, eu olho para mim. Isso é corrupção, isso vem do pecado original, não tem como você fugir disso. A não ser que Jesus entre no seu coração e aí sim ele te salva e dele vem paz, dele vem passividade, dele vem mansidão. E certamente, como manso, você herdará a terra, não esta, como já dissemos, está gemendo pela sua destruição, mas a nova terra. Lá nós seremos perfeitos mansos. Portanto, meus queridos, Deus é o único que pode, nestas pandemias todas dentro da história do mundo e esta que nós estamos vivendo, te dar paz, força e a cada dia renovar a sua esperança. Não sofra mais do que já está sofrendo pela imposição da pandemia. Descarregue um pouco deste sofrimento no trono da graça. Deus te abençoe.